Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bom, eu quero começar o programa hoje trazendo uma notícia que agora eu posso tornar pública. O programa Vida Inteligente, eu creio que a partir do final desse mês ou no início do mês que vem, começará a ser veiculado na TV da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Vai ser transmitido pelo canal 30 da TV aberta, lá em Cuiabá, Várzea Grande, mais uma série de municípios do Mato Grosso, e também no canal 16 da TV a cabo, além de estar também no site da Assembleia Legislativa. Eu acho que é uma conquista maravilhosa, como é que se diz? É um reconhecimento da seriedade do programa. Ninguém traria para uma televisão programa que não tivesse conteúdo. Então, agradeço ao esforço que o meu querido irmão Márcio Cambaúba e família e toda a representação lá de Cuiabá, por ter levado esse nosso programa para o estado do Mato Grosso. E quem sabe em breve esteja também em outras. Tem coisas em andamento, mas nós vamos estar divulgando no seu devido tempo. Ao mesmo tempo, reiterando o que eu disse na semana passada, e que trouxe até espanto para alguns, quando eu falei da questão de publicidade no nosso programa. Como eu disse, há 8 anos nós mantemos o programa do próprio bolso. Então, como a gente não consegue anunciante, o Vida Inteligente deu de presente para as pessoas, para as empresas, para os empresários, para os profissionais liberais, um espaço gratuito para que essas pessoas possam fazer a sua publicidade, que entra nos nossos veículos da rádio Vida Inteligente, nos nossos DVDs, no programa Vida Inteligente, no site vidainteligente.tv.br, que é assistido no mundo inteiro. Então, quem sabe, com publicidade gratuita, a gente possa ajudar essas empresas, pequenas empresas, profissionais, a melhorarem de vida e quem sabe amanhã vocês possam ser nossos patrocinadores. A ideia foi muito bem aceita, algumas pessoas já têm coisas em trâmite e eu tenho certeza que em breve vocês vão começar a ver, não interrompendo, nós não vamos ter intervalo, nós vamos alocar essas propagandas, esses anúncios institucionais, assim que nós adequemos a nova forma. Então, continua aberto, a proposta está reiterada, você pode anunciar gratuitamente no programa Vida Inteligente. Já que eu não consigo vender espaço, então dou espaço de graça, né? Então, pois bem, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá, não esqueci nada. Hoje eu estou trazendo aqui um assunto que eu desconheço totalmente, que é uma parte da psicologia. Até hoje, antes de eu vir para cá, encontrei com uma psicóloga e perguntei para ela, você conhece fenomenologia? Como é que é? Fenomenologia? E existencialismo? Existencial? Eu falei, claro que eu conheço e não sei o quê, foi no começo dos meus estudos, isso aqui. E eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu estou aqui com vocês apresentando o Miguel Ángel Añez Soares, não é isso? Tem mais um, viu? Não está no livro, mas eu sei. Que ele é psicólogo com especialização nessa questão. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado pela invitação. E muito criativo o sistema de publicidade. Tem um jeito, né? Primeiro mostra o resultado e depois eles ficam pegados. Claro, isso aí tem a liberdade total, né? Tá certo. É uma forma, tudo bom. Dizem que aquele ditado nós temos que levar ao pé da letra, não é dando que se recebe? Então, de repente, quem sabe, né? Eu estou há 8 anos dando, agora quem sabe eu recebo, né? Tá certo, mas tem que encontrar uma via. O importante é que a gente faz as coisas com prazer. Miguel, fala um pouquinho o que é fenomenologia existencial. E não é bem assim, né? Tem um outro nome mais complexo ainda. Na realidade, que eu tenho especialização em psicologia fenomenológica existencialista sartreana. É dizer, eu trabalho com a psicologia elaborada por Jean-Paul Sartre. Sim. Então, é certo que uma coisa é o existencialismo, outra coisa é a fenomenologia. O que faz Sartre é que junta ambas e cria uma psicologia. O existencialismo como filosofia, que você compreende porque é famoso o ponto de partida em Sartre, não? A existência precede a essência. Que é a única filosofia que coloca as coisas dessa maneira e que responde e respeita a realidade objetiva. É dizer, primeiro existo para depois me constituir neste ou outra pessoa, ou para me perguntar quem eu sou. Então, isso é existencialismo. E fenomenologia
A fenomenologia de Sartre é a filosofia de Husserl, etc., que Sartre la enriquece, certo? De maneira que nos permite compreender a estrutura da identidade, da personalidade perfeitamente mediante os distintos enfoques que se devem utilizar no método. O fato de eu não conhecer esse tipo de psicologia não quer dizer que seja menos ou mais usada, não é isso? Porque a gente ouve falar de diversas, de Freud, né? Na realidade, o que você tem no mundo inteiro é o psicoanálise freudiano, Exato. que é o que impera nas universidades e nos meios intelectuais, é o psicoanálise freudiano. E da psicologia de Freud você tem desmembramento, outras escolas, não? Gestalt, etc. Mas é isso o que predomina. Nós não trabalhamos com o conceito de inconsciente, ou seja, nós trabalhamos com o conceito de má fé, que é diferente. É dizer, nenhuma conduta humana é inconsciente. Sim. Cada vez que eu elijo fazer algo ou deixar de fazê-lo, eu sou consciente de que estou deixando ou estou fazendo. Muitas vezes o que acontece é que não mido o impacto da minha ação. Isso. Porém, aí a maioria das vezes a gente não mede mesmo. Não mede. Porém, aí não foi uma conduta inconsciente, foi uma conduta onde eu não medi o impacto, ou seja, a consequência do que fiz. Então, é uma psicologia do homem para o homem, o existencialismo, mas o homem concreto, histórico, com o compromisso político que isso implica. Tá, e quem é que procura, que tipo, um sintoma, vamos dizer, eu sou um paciente, ou então alguém que precisa de ajuda, Certo, quem procura? Como é que eu vou saber o que eu vou procurar? Eu vou procurar um psicólogo, existe psicólogo geral? Não, você é o que deve procurar quando tem um problema, um psicólogo que seja competente. Sim, claro. Certo? Você não pode, não está escrito na testa dele que ele é competente. Certo, e que tenha capacidade profissional para dar resposta ao seu problema. Então, o que é o que eu estou planteando? Veja bem, vamos ubicar-nos. Tá. Na civilização ocidental cristã, que é a nossa, certo? E que vem dos gregos, correto? Você que é grego. É isso. Ok. Temos uma racionalidade, porém, essa racionalidade tem razões que vêm a ser isto. Temos, para você compreender como é a civilização, certo? Você tem que ter um domínio da racionalidade teológica, há uma racionalidade metafísica, há uma racionalidade científica e há uma racionalidade política. Então, você tem que ter domínio delas. Concordo. Certo? Sim. Que essas quatro racionalidades, não há como eu, como homem da civilização ocidental, escape. Então, é dentro dessas quatro racionalidades que eu tenho que me saber mover. O problema é que o que você encontra historicamente, que há o desejo por parte de algumas racionalidades de se impor ou, se possível, anular as outras. E aí terminamos caindo no fundamentalismo, correto? Correto. Então, que é o que temos nós? Muito bem. Se eu tenho um psicólogo que maneja, que tem domínio sobre essas racionalidades, tenho um psicólogo que tem uma visão mais aberta, correto? Então, necessariamente, o psicólogo ele tem que ter conhecimento dessas quatro. É que não tem você como fazer uma psicologia, ter um psicólogo competente, se você não faz dele um Não interessa a linha que ele atue. Não. Aqui vem a questão. Ok. Se você vai ser um psicólogo, você tem que ter domínio de filosofia, tem que ter domínio de sociologia, tem que ter domínio de antropologia, domínio de sociologia, certo? E depois é que vai chegar a psicologia. Essa é uma constatação que você observa, porque quando você vai me procura, você me vai plantear, suponhamos, que você está sofrendo muito porque teve um problema afetivo. Sim, ou isso está em um impasse econômico e isso está afetando sua relação, está afetando você no seu dia a dia, certo? Perfeito. Eu tenho que conseguir entrar com você na dinâmica da sua existência sua e ver a você como pai, como profissional, como filho, amigo. como infância, essas coisas todas. Não, ou seja, primeiro no presente. Do presente, daqui para trás. Não, aí o método não é do presente para o passado. Não, veja, como é que é? Isso é psicoanálise freudiana. Sim, legal. Aqui é o contrário. O que eu tenho que primeiro observar, certo?
seguindo o método científico, que a ciência trabalha com observação, intervenção e resultado. Esse é o método da ciência, correto? Que é o método com que trabalhamos na psicologia assistencialista. Sim. Muito bem. O que eu tenho que fazer primeiro é compreender você quais são as variáveis que incidem para que no momento presente você esteja sentindo esse estado emocional, onde você se sinta sem saída, ou onde você sinta que precisa ajuda, certo? Certo. Se eu lançar você do presente para o passado, eu afundo você mais na depressão. Não tenha dúvida, porque eu vou lembrar um monte de coisa que eu não quero, Correto? recordar, trazer para o presente. Essas coisas. Então, a pergunta que eu tenho que fazer não é do presente para o passado. O que eu tenho que trabalhar com ele é, primeiro, ubicar ele no contexto presente e abrir possibilidades futuras. Porque quando você está afogado, certo, não enxerga nada. Mas se eu abro uma luz ao futuro, você consegue enxergar, certo? Então, que é o que eu tenho aqui nas mãos? Estou trabalhando sua personalidade. Porque qual é o objeto de trabalho, de estudo e de trabalho do psicólogo? A personalidade. Mas não é a personalidade como algo acabado, pronto, definido. É a personalidade nas suas relações. Sim. É dizer, o homem na relação com o tempo, com o corpo, com os outros e com si mesmo. Com a própria existência, né? Porque hoje todo mundo, eu convivo nesse meio espiritualista há muitos e muitos anos. Hoje as pessoas, a maioria das pessoas, apesar de aparentemente terem um caminho, ainda estão muito que perdidas, né? E quando chegam principalmente de mudar de... Eu, por exemplo, experiência pessoal, vamos dizer, já teve um dia, 2 dias, 3 dias, em tempos distintos, que eu acordei outra pessoa. Eu dormi de um jeito e acordei de outro, com a minha cabeça totalmente modificada no modo de ver a vida, as coisas, tudo. Isso, então, e muitas pessoas devem ter experienciado o mesmo fenômeno que eu, vamos dizer. E elas se sentem realmente perdidas, porque se você acreditava numa questão, não acredita mais, você perdeu sua base. Naquele momento, desse ato de transição, você não tem base, então você está seguro, está inseguro. Então, isso que eu queria chegar. Como é que a pessoa pode saber? Porque pode ter pessoas que foram em diversos psicólogos, ou que foram em analistas, em psicanalistas, tudo, e não encontraram o que foram buscar. É aí que eu quero chegar na fundamento, como é que é? Fenomenologia. Existencialismo e fenomenologia. Isto, como é que você consegue encaminhar, ou a técnica é a mesma, como é que uma pessoa pode saber se ela deve procurar um psicólogo fenomenologista? Mas o que me vem na cabeça no momento é que se você quer resolver seus problemas, você vai ter que trabalhar os problemas reais. E para trabalhar os problemas reais, você dispensa dos conceitos de inconsciente e também tem que dispensar o discurso psiquiátrico de doença mental. Vou clarificar isto. Vamos lá. Tá? O conceito de inconsciente do psicoanálise freudiano coloca como que dentro de você existe um outro eu, como que você não fosse senhor e dono de si mesmo. A partir desse momento, quem é você? O que o inconsciente determina, bom, isso é metafísica, certo? Então, você está vivendo num mundo concreto onde você tem que tomar decisões e assumir o custo que implica por tudo aquilo que você diz e faz. Porque isso é ser homem, isso é tecer-se com a humanidade. Aqui não se trata de viver uma vida onde a gente se lave as mãos pelo que diz e pelo que faz. Todos estamos tecidos, gostemos ou não gostemos. Sim. Então estamos falando de uma visão de homem e de mundo, onde nos movemos em base a compromisso e de respeito à liberdade. Estamos falando então de liberdade. Então, se você introduz o conceito de inconsciente, a liberdade fica onde? A responsabilidade fica onde? Ou seja, eu faço alguma besteira e vou me justificar dizendo atuei inconscientemente, o que é isso? Como que vou mudar um homem? Se eu quero mudar um homem... Você acha que todo ato é consciente? Todo ato é consciente, todo. Todo ato é consciente? Todo ato é consciente. Em primeiro lugar, porque não existe inconsciente. Porém, se você quer mudar um homem, uma pessoa, o que você tem que mudar nela é seus valores. E isso que vale para um homem, vale para um povo.
Se você quer mudar um povo, tem que mudar os valores desse povo. O mesmo vale para um homem. Concordo. Então, quando você me diz, como elijo um psicólogo para mim, para minha filha, para meus amigos? Elija um psicólogo que faça de você um homem onde você está disposto a pagar o custo que custa realizar um projeto de vida e tecer-se com a humanidade. Eu achei interessante quando essa questão de existencialismo, porque eu não sei se ao pé da letra, ainda não peguei, vamos dizer, essa questão do existencialismo, talvez a gente tenha que falar um pouquinho mais, porque as pessoas, elas têm esse problema, de onde o existencialismo, por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou para algum lugar? Vale a pena o que eu estou fazendo? Então, entre esses conflitos, isso é existencialismo ou não? Tá, eu lhe vou explicar. Vamos dar uma explicação mais ampla de existencialismo. Tá. Como lhe direi? A questão de onde é que nós viemos, certo? Se para as distintas filosofias isso pode ser fundamental ou primário, para o existencialismo isso é secundário. Secundário, Sim, ok. porque é um fato. E vamos com a ciência. Primeiro o homem se constitui como homem e é que depois se pergunta de onde é que nós viemos. Essa é a verdade. Desde que o homem desce das árvores e começa a caminhar erecto, certo? São milhões de anos, certo? Sim. O fato de que você mostre de que a teoria da evolução tem sustentação não modifica em nada a sua situação, certo? Que você diz, muito bem, descendemos do macaco, perfeito. Minha situação presente não muda nada. Também o fato de que alguém me prove a existência de Deus não muda em nada a minha situação. Então, estou falando aqui de uma compreensão do homem onde há espaço para a crença em Deus, está perfeito. Se você acredita, excelente, como também eu acredito, não tem problema, certo? Onde há espaço para... Porque não posso pretender uma humanidade onde eu vou descalificar a todos os que acreditam em Deus, não contam. Não dá. Não posso ignorar que 85% da população mundial acredita em algum Deus ou em algum tipo de divindade. Certo? Sim. Também encontramos que a maioria da população mundial se move em base a crenças e que tem embasamento mitológico. Isso é verdade, certo? Também há espaço para isso. Também temos que entender de que também toda organização social é uma organização política, certo? Posso ser capitalista, marxista, anarquista, o que você quiser, certo? Eu tenho que aprender a conviver com essa complexidade ideológica que se apresentam, sem cair no fundamentalismo, estava mostrando isso, certo? E tenho também que dar o espaço que corresponde à ciência, porque a ciência é relativamente nova. Das 4 racionalidades, a ciência é a mais nova, porque vem de... E é considerada como base, né, de qualquer conversa. Você não pode desconsiderar a ciência, porque sem a ciência não estaríamos conversando, você e eu aqui, certeza, compartilhando com o Brasil, certo? Então, o que é o que temos? Tenho que saber manejar, certo? Articular essas racionalidades. Então, se você está falando de uma psicologia, estou falando de uma psicologia então, que não trabalha com o inconsciente, mas tampouco trabalha com a visão médico-psiquiátrica, que aqui é o ponto do meu livro. Nós já vamos falar dele. Certo? Que é, muito bem, as pessoas então se complicam, se deprimem. Me repete essas quatro questões, como é que é? Racionalidade metafísica. Racionalidade metafísica. Racionalidade teológica. Teológica. Racionalidade científica. Científica e política. Racionalidade política. Isso é importante, então, aí sim. Então, sim. A pessoa que vai, ela primeiro precisa ter essa consciência, para já começar... Na realidade, você não vai ao psicólogo que passe em teoria para você. Você vai ao psicólogo para encontrar resposta a seu drama. Sim, certo? mas então, você vai dar subsídios para essa pessoa encontrar a resposta. Esse subsídio se lo vou passar a ela na medida em que vamos trabalhando a estrutura de sua identidade, as relações familiares, as relações com o corpo. O macrocosmo. Na medida em que vaya do individual ao coletivo e do coletivo individual, porque o método é assim, progressivo-regressivo, certo? E na medida que vaya do presente hacia o futuro e também do presente, porque uma vez você tira a cabeça do buraco e você consegue enxergar um futuro, agora sim vamos arrumar o passado, sim. Você já tem condição de arrumar o passado. Aí já tem condição, porque você não pode esquecer, não pode perder de vista que você do presente vai hacia o futuro mediatizado pelo passado.
Claro que o passado conta, porque o passado é aquilo que eu já fui e sou o que sou, graças ao passado que tive. Sim. Certo? Mas o passado, como é aquilo que já foi, tenho que ter claro que nunca mais será. Certo? Mas tem um valor, porque é através dessa história que me constitui no homem que eu sou. Certo? Então tenho que arrumar esse passado. Mas não é no primeiro momento, tem-se um momento para arrumar esse passado. Assim como também o fundamental não é porque estou assim, sino o como cheguei a ficar assim, que é diferente, certo? Então, para que é que vou trabalhar o passado? Para observar o movimento histórico desse homem, à luz das situações que viveu e dos valores que ele foi adquirindo e com os quais foi tentando compreender o drama existencial que ele vai vivendo, certo? Porém, também tenho que observar que é o que empuja esse homem hacia o futuro. Porque se você não tiver um projeto de vida claro, então quando sabe por que diz sim ou por que diz não? Quando sabe quando ganha e quando perde? Mas a maioria das pessoas está assim hoje. Não é hoje. Sempre a humanidade esteve assim. Sim, eu não sei se hoje está mais, porque... Mas sempre esteve. Sempre, tá. Aí temos um problema, que é o sistema em si. O sistema, como civilização. Se você tem uma humanidade altamente instruída, certo? Ou seja, pessoas com uma visão bem clara das coisas, você não tem como manipular o povo. Não, exatamente. É aí o problema. Dê educação para o povo, você não manipula mais. Quando eu planteo isso é existencialismo, isso é Sartre. É Sartre que mostra isto. Porém, aí vem uma pergunta, e por que não ensinam Sartre? É uma pergunta. Certo, porque Sartre incomoda tanto o marxismo como o capitalismo. Ambos sistemas. Então ele é boicotado, digamos, em outra palavra. Ou seja, é ensinado mais como filósofo, como escritor, mas muito por encima. Isso é observado. Não, porque o existencialismo, o Sartre, tal como eu estou apresentando, cabe esclarecimento, eu aprendi acá na Universidade Federal. Eu estudei acá e acá me especializei em psicologia clínica, com um grupo que se chama NUCA, que era na época e que entendo que continua sendo coordenado pelo professor Pedro Bertolino. Em outras palavras, pela minha experiência, que he ido a distintos países, inclusive Estados Unidos, a observar o desenvolvimento da psicologia, eu lhe garanto que vocês acá no Brasil, em Florianópolis, têm a maior autoridade em existencialismo aqui, que é o professor Pedro Bertolino. Olha. Sim. Muito bom. Escuta, você... vê como o tempo vai andando, mira. Já estou recém entrando em calor. Nós estamos entrando na conversa, então eu quero o seguinte. Você é editor de 3 livros. Sim. Então eu quero primeiro que você fale esses livros e que me parecem que são sobre assuntos totalmente diferentes. Então vamos falar. Primeiro livro. Qual é o nome do primeiro livro que você escreveu? Bom, eu enviei para você uma nota indicando que um deles era Com Pecado Concebido, que era a temática da infidelidade. Você trata a infidelidade por que prisma? A partir de uma vivência, certo? O que fiz foi juntar diversas histórias e uma que eu já conhecia muito bem, enriquecê-la de maneira a mostrar como se dão as relações. Usando a psicologia? Sempre usando a psicologia. Sempre usando a psicologia, Eu não consigo escrever se não escrevo como psicólogo. Então nós temos um elo entre os 3 livros. Né? Todas têm. É isso que eu queria saber. Em todas aparece o psicólogo. É dizer, como lhe direi, todo escritor, na medida em que se mostra, se oculta, é certo, certo? Porém, em algumas obras o escritor se mostra mais, em outras menos. Por exemplo, outro livro que é sobre a temática do narcotráfico. Isso aqui é um assunto seríssimo. Que é bem complexo para a América Latina e muito mais complexo agora eu vejo para o Brasil, para a Bolívia. Mas qual é o conteúdo desse livro sobre o narcotráfico? Como é que ele abrange a questão? Aí o que fiz foi pegar a história real, a vida real de uma moça que esteve presa, detenta em São Paulo, certo? Ela passou a história para mim e eu armei sua história, ou seja, com recurso à história dela. O que eu faço é contar, porém tem um elemento aí, sim. Acontece que eu fui durante 4 anos e 8 meses diretor nacional de reabilitação de drogas no meu país, no governo do meu país, ou seja, eu fui diretor. Exercer esse cargo de diretor me permitiu conhecer não somente a problemática das drogas e do tema do centro de reabilitação no meu país, me permitiu conhecer
de todos os países da América Latina e inclusive dos Estados Unidos. Até lá você foi? Conheci 7 estados para ver qual era a modalidade de tratamento em relação ao consumo de droga. Ou seja, fui convidado pela Embaixada Americana Que bacana. para eu poder observar nos centros de reabilitação de distintos enfoques qual era o que funciona, porque eu queria implantar na Bolívia uma maneira mais eficiente da que temos, que também é o mesmo drama que tem o Brasil nos dias de hoje, certo? Que não sabem como recuperar os viciados em crack, e temos mais de 1.200.000 adictos ao crack. E cada dia mais gente adere. Certo? Né? E o tema é bem complexo para reabilitar adictos às drogas. Então, dentro dessa temática, conheci distintos enfoques. Esse é um assunto seríssimo, inclusive. Nesse tempo que você trabalhou na Bolívia como diretor, você vem de um país que é tradicional, vamos dizer, no consumo, né? Que se fala. Da produção. Na produção, exatamente. A produção. Então, como é que vocês tratam isso? Como vocês trataram lá? Como se trata essa questão da reabilitação? Tem N clínicas, N formas. Qual é uma forma que você militou nisso? Você pode falar com conhecimento de causa. Existe alguma forma certa, séria de se reabilitar alguém que faz uso de... Existe. Existe? Você Você obteve... Como? Mostro para você. Como? Tá, você obteve sucesso? Vou lhe mostrar. Vamos lá. Não, eu não tive sucesso na Bolívia porque isto implica dinheiro. Vamos a mostrar. O que eu vi de melhor para reabilitar adictos às drogas, eu vi no estado de Kansas, num centro que se chama Shiloh, nos Estados Unidos. E este mesmo centro, ou seja, este mesmo enfoque, eu vi na cidade do México, Distrito Federal, e na cidade de Guadalajara. Puxa, ou seja, visitei esses 3 centros que tinham o mesmo enfoque. Que é o que observei? Em primeiro lugar, ao adicto não o enfocam, não o encaram como um doente. O usuário? Ao usuário. Não é um doente. Porque, como muito bem planteiam, se eu encaro ele como um doente, então ele é coitado. Exatamente, o coitadinho. Então, a reabilitação do cara depende do médico, do psicólogo e do assistente social. Porque é algo que ele não tem controle. Acontece que a distância entre eu e a droga é a mesma distância entre eu e o copo, a taça. É a largura do meu próprio braço. Quem elige pegar a taça sou eu. Quem elige esticar o braço e pegar a droga sou eu. Sem dúvida. Então, aqui há uma questão. Ele é tão cúmplice como vítima da sua adição. Então, aqui não vem aqui com o papo de que é doente. Entende? Tem lógica. Muito bem. Segundo aspecto que ele planteia. Em que momento da sua vida a droga entrou? Isso é fundamental. Isso é fundamental, concordo. Certo. Fundamental. Por que você foi procurar isso? Em que momento Geralmente entrou? são fugas ou não são fugas, aproveitando? É fuga. Fuga, curiosidade, o que você quiser. O que Me dê um percentual, assim, o maior percentual. Posso lhe dizer que é como uma, como se diz em português, ruleta russa? Sim, roleta russa. Tá. Roleta russa, certo? O que fica claro é que de cada 10 caras que experimentam uma droga, um fica enganchado, um fica pegado. Então, por que vou arriscar? Certo? Então, o que é o que tenho? Por que o cara ficou enganchado? Por que o cara ficou vidrado na droga? Claro, é como mais ou menos, o cara é inseguro, não sabe como conquistar uma menina, estou falando de um adolescente. Aí a droga deixa ele. Eu lhe dou para ele um cigarro de maconha, ou dou um copo de cerveja, o cara se acerca, conversa com a moça. Ele fica desinibido. Aí o garoto vai associar o êxito para seduzir, para conquistar a menina, com o consumo da droga ou com o consumo da bebida, certo? Então, todas essas variáveis tenho que observar com ele. Que problemas tinha na família? Qual é o nível de integração familiar, de apoio, de projeto? A família é uma série de pessoas ou a família é um projeto de família, em termos de que se veem como projeto, todos juntos para construir algo? Certo? Porque a vezes você encontra família que, bom, somos família porque moramos baixo o mesmo teto e temos a chave da casa, porém de aí não passamos. O resto não passa disso, Certo? Isso. Então, aí estamos falando de uma família disfuncional. Então, vamos a ter também, o que passa com a família?
Porque a família é chave em qualquer problema. Sim, a base, né? Certo? Outra coisa que você observa nestes tratamentos é que quando o problema é assim, massivo, como temos, por exemplo, acá no Brasil, a temática do crack, certo? O que os governos fazem é, você tem que criar uma casa de acolhida, se chama, Sim. certo? Onde você, o que eu observei nos norte-americanos e acho que é válido neles. Você acha que isso vale para qualquer tipo de droga? Certo, Qualquer tipo certo. de droga. Casa de acolhida. Pero o que eu observei neles, como eles me mostravam, em distintos centros, você pega uma pessoa, faz que a pessoa queira ficar. Se você oferta duas coisas, me indicavam. E isso eu observei. Porque nos lugares que fui, eu ficava no centro, hospedado, para ver todo o dia a Sim, dinâmica. para ver o cotidiano. Certo? Que é o quê? Em primeiro lugar, você pega a gente pelo estômago, pela comida. Quando você come bem, você não tem necessidade de sair, não sente tanta necessidade, porque você está falando de uma pessoa que é compulsiva ao consumo de droga. Quando eu le vou tirando a droga, a compulsão vai aparecer por outro lado. Então, que apareça pela comida. Tá? Está acompanhando. Então, o primeiro que você observa é que a pessoa, em termos de alimentação, é alimentação excelente. Tá? Ok. Mais um? E o ponto central, respeito à condição humana. Respeitá-lo como gente, como ser. Para eu poder também exigir respeito. Porque estou falando com um homem que durante meses ou anos foi em um processo de degradação pessoal, onde o que tem é um E a autoestima dele está zero, tem né? um pingo de dignidade. E o que eu vou procurar é esse pingo de dignidade para daí ir tirando ele para fora. Certo? Corretíssimo. Outra coisa que você observa, por exemplo, no processo de desintoxicação. Então, alimentação, respeito, certo? Sim. Neste centro onde via que a coisa funcionava, não utilizava drogas psiquiátricas. Nada. Nada, porque muito bem planteado também o que me observaram eles. A ideologia médico-psiquiátrica ensina que para enfrentar os problemas é preciso tomar uma pílula. E é verdade. Se você vai ao psiquiatra e você mostra que está com muita ansiedade, que você está um tanto deprimido... Ele vai te prescrever alguma coisa. Te vai prescrever. Entendo. Então, essa ideologia tem que ficar de fora. Então, nenhum medicamento, tipo de medicamento livre de medicamento. Que é o que você observa com eles? Desintoxicam com exercício físico, desintoxicam com muita sauna, bom. Sim, e tranquilizam com acupuntura. Caramba, E funciona. Tá aí, e as crises? A crise de abstinência que todo mundo fala. Aí é que vem. Acontece que a crise de abstinência queda bem diminuída por uma questão que é fundamental, que a pessoa se sente apoiada por um equipo interdisciplinário, certo? E ao mesmo tempo tem um profissional que está à sua disposição 24 horas ao dia, um psicólogo. Um homem que vai estar aí para escutar. Que não vai te dar pancada nenhuma, não vai te bater, não vai te castigar, não vai fazer absolutamente nada. Que é o que você observa? Por isso falei de dinheiro. Como temos uma massa enorme de pessoas que consumem, então o tratamento também é massivo. Então pegamos, como se pega boi, a boiada, não? Sim. Se coloca no... Pega os boi, certo? Encerro eles e vamos a ver que é o que dá. Que é o que se faz, em toda a América Latina se faz isso, certo? Sim. E nos Estados Unidos também, porque tem centros que trabalham assim como trabalhamos nós, cá na América Latina, certo? Porém não funciona. Por quê? Porque você o que faz é pego ele, encerro num determinado lugar, o cara é o errado, o cara não presta, o cara é uma minhoca, correto? Porque assim que vamos enfocar ele. Então, claro. E como ele está em crise, vou dar medicação. Substitui uma droga por outra. Que cambiou no cara? Onde cambiou seus valores? Quando ele sair da porta do centro, ele vai a consumir droga. Com certeza. E aí, então, reforçamos na coletividade a ideia de que é um problema sem solução. Então, a sociedade, para se preservar, exige, então, garantias e intervenções policiais. E como é que, e fora isso, deve ter alguma coisa de repreparar a pessoa para devolvê-la à sociedade, né? Tem que reeducar a pessoa. Mas lá dentro, né? Adentro. Ela já sai reeducada. Tem que sair, porque é o que você tem. E isso também é certo. Não existe melhor terapia que o trabalho. Trabalhando, Certo? Se a pessoa não tem profissão, então la vamos a profissionalizar.
Porque eu posso assegurar de que uma pessoa deixou de ser adicta a uma droga quando ela já tem um laço de 2 anos de não consumir a droga. Antes não dá. Como acá, como fazemos na América Latina. Latina. Nesses lugares não entra droga de jeito nenhum, né? De jeito como nenhum. Tem... Não, aí não. Ou seja, estamos falando de um enfoque profissional e com... E quem é que mantém essas instituições que você citou aqui agora? Uma que você viu no Kansas e as outras duas, assim, Guadalajara e Cidade do México. Aqui vem o tema, por isso de novo o dinheiro. São Algumas que eu observei privadas, eram administradas, ou seja, por instituições privadas terceirizadas, se chama. Terceirizadas, sim. Certo? Porém, o Estado pagava. O Estado, Não a pessoa, não o viciado. Não a pessoa. E nós outros, naquele que eu falei de Chiloco e aquele de Cidade do México e de Guadalajara, eram privados e extremamente caros. Mas sempre funcionando. Funciona, mas é com muito dinheiro. Então hoje você está vivendo no Brasil. E a gente está percebendo aqui, e você também é uma pessoa instruída que visita, pelo menos virtualmente, outros locais, através das notícias, tudo. Qual é a situação hoje global, vamos dizer? Não diminuiu absolutamente nada, né? Não existe nenhuma perspectiva de uma melhora do narcotráfico, digamos assim. Não, o que você observa é que a humanidade consome drogas e todos sabemos desde o momento em que começou a caminhar, certo? De que nos organizamos como comunidade e descobrimos que algumas plantas modificam o estado de consciência. Então, é uma realidade, é como quando dizem um mundo sem droga. Isso é um eufemismo, isso não existe e não vai existir. As drogas estão aí. A questão é agora o que vamos a fazer com elas para evitar que consumam a nossos filhos, a nossos pais ou a nós mesmos, certo? Se observamos a política contra as drogas, tem uma cabeça visível no mundo inteiro que é os Estados Unidos. Para onde eles vão, o resto dos países vão. Por mais que os europeus considerem de que não, pero igual vão, certo? E acontece que para os norte-americanos, o tema das drogas é um tema de repressão. E isso é o que se impõe. E funciona? Não, né? É um fracasso. É um fracasso, é claro. Um fracasso. Repressão é fracasso. Você observa que desde o início dos anos 90, tem uma corrente de intelectuais, certo? Que vem pregonando e exigindo por parte do governo de que se implantem novos enfoques em relação à temática das drogas, certo? E aqui he visto no Brasil, e que todos conhecemos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso planteando a necessidade de rediscutir essa temática despenalizando algumas drogas. Pode ser a maconha, mas temos que hacer algo novo, porque se seguimos com a mesma política, já sabemos qual é o resultado. Não funciona. Então é um tema sério, um tema é o narcotráfico, e outra ponta é o consumidor. Porém, os dois estão aí presentes. Se apertamos com força o narcotráfico, com toda a força da lei, corremos o risco de terminar como Colômbia, ou pior, como México agora, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma realidade. São mais de 60.000 pessoas mortas em 4 anos de governo do ex-presidente Calderón. 60.000. É muita gente, né? Muita gente. Parece uma guerra civil isso, certo? Porém, e que resolveu? Nada. Nada mesmo. Esse é o tema. Então, eu, profissionalmente, quero deixar claro que não estou fazendo uma apologia ao consumo de droga, porque a vezes as pessoas entendem, é uma quando realidade, você diz, né? sou a favor da despenalização, estão pensando que você está dizendo droga é C. Não, a droga destrói e tira o essencial do ser humano, a liberdade, porque você fica escravo dela. Ou seja, não é nenhum grito de liberdade se drogar, é um grito de estupidez, isso é verdade. Porque a estupidez é o que leva o ser homem a perder sua liberdade, pois fica prisioneiro de uma droga. Porém, quando falamos da despenalização, estamos falando de que temos que mudar como sociedade e para ver que cambio podemos ofertar. Como podemos, ou seja, porque não dá para manter as coisas estáticas. Que é o que vai dar? Ninguém tem certeza. Porém, o que temos certeza é que como está, não funciona assim. Aí é que está. Mas essas atitudes, elas esbarram quando chegam num nível hierárquico maior. Que é o que você observa no caso das drogas? Que você observa, por exemplo, quando você assiste a congressos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, certo?
que tem um braço operativo que se chama SICAF, que é o braço operativo da Organização dos Estados Americanos para o tema de prevenção de droga, de reabilitação de droga. Você observa aí de que nem eles mesmos entendem a temática, pero de que há ordens, aí. E vem de lá do norte. Então, é a coisa difícil, né? Me diz uma coisa, a psicologia consegue tirar uma pessoa do caminho das drogas? Tenha certeza que tira. Que até agora nós falamos de clínica de reabilitação. Sim, agora vamos falar de psicoterapia. Você quer falar que é uma psicoterapia? Eu explico. Exatamente, isso que eu quero, exatamente. Vamos lá. Isto que vou lhe mostrar sirve tanto para uma adicção às drogas, já, como também para uma crise existencial, dessas que chamam já depressão, ansiedade ou crise muito mais complexa, como que se chama a psiquiatria de esquizofrenia. Isso aí é um assunto seríssimo também, esquizofrenia. Você escreveu um livro sobre isso também, esquizofrenia, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Fernando, aparece, né? Aí de dentro não sai zoom. Deu, legal, aqui, ó. Esse é o livro do Miguel Ángel Añez, Revelações da Casa dos Loucos. Pô, esse título não é forte, não? Contei, entendo que mostra... eu ainda não li, mas Casa dos Loucos, aqui é hospício? É da editora Books. Editora Books, isso. Você visitou algum hospício? Você visitou algum hospital psiquiátrico? Eu trabalhei acá faz muitos anos atrás. Fiz estágio no Hospital Psiquiátrico Judicial de aqui da Trindade, ou da Agronômica, não sei. Sim, aqui em Florianópolis. Sim, é um caso que trabalhei lá. Rapaz, mas olha só, esse livro é fruto disso, então? É um livro de quantas páginas? 500 e... Nossa, deixa eu colocar aqui o auxiliar. 520 páginas. Nossa Senhora. Tá, vamos voltar ao assunto lá, que nós estamos falando de você cuidar e da esquizofrenia. Certo, que é o que você precisa quando você está em crise. Certo? Porque ninguém desperta de um dia. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma analogia com a droga. Tá? Ninguém desperta de um dia para outro louco. Não. Para você chegar à loucura, é um caminho de anos. E isso é o que é que saber detectar. Não é um tema que vai detectar um scanner no cérebro. O que vai detectar que é o que está acontecendo com você é a postura que você tem frente à vida. A forma em que você luta ou deixa de lutar. Porque na vida você ganha e perde. E nesse jogo de ganhar e perder, você ganha ou perde o sentido de viver. E é aqui que vem a coisa. Então, que é o que eu tenho que ir observando? Muito bem. Porque o problema começa por uma pequena perda, e não aceito. Mas a pessoa nem vai se dando conta disso. Certo? Né? Me vou entristecendo, porque uma coisa é estar triste, outra coisa é estar deprimida. Nem toda pessoa triste está deprimida, mas certamente toda pessoa deprimida está triste. Certo? Muito bem. Então, da tristeza passou a depressão. Quando eu não vejo saída para a minha situação, certo? Quando estou em um impasse psicológico, impasse existencial, eu pego mão de quê? De que pega mão o ser humano? Da imaginação. Isso, e vou arrumar alguma fuga. Da imaginação. Aí pode ser. Que é o que você observa? E aqui vem uma questão que é fundamental manejar como psicólogo e como ser humano, porque a psicologia não é só para psicólogo, é para todos, certo? Quando você tem uma situação limite, você tem 5 alternativas. Ou mata, ou se droga, ou enlouquece, certo? Ou se mata, ou encara a realidade. Matar, matar-me, drogar-me ou enlouquecer são posturas de fracasso. A única saída válida é encarar a realidade. O matar-se que ele quis, ele falou 2 vezes matar, parece que foi repetição. Uma é suicídio, matar-se, e a outra é matar alguém. Isso. A vezes o verbo não funciona muito exatamente, bem. Tá? Então, ou me suicido, ou mato, ou me drogo, ou enlouqueço, ou encaro a realidade. Certo? A única saída válida é a de encarar a realidade. Porém, com que concepção de homem e de mundo essa pessoa vai conseguir encarar a realidade? Aí é que está. Aí é que está o drama, aí é que está o papel do psicólogo. E para isso o psicólogo vai ter que ter domínio daquilo que ele não pode estar na rua atrás de mim, dela, dele, aqui. É isso que eu digo. Como é que
deveria ter uma instituição... Aí você está tocando em outro tema. Aí voltamos ao tema. Veja bem. Se o cara vai encarar a realidade, porque de fato é a única saída que tem, certo? Porque não é solução drogar-se, nem enlouquecer, nem matar, certo? Muito bem. Então ele precisa do apoio. Apoio significa que ele se vai sentar comigo, certo? E vai desnudar a alma, ou seja, vai desnudar a sua subjetividade, vai contar a história dele. Existe um longo caminho para chegar até você. Até que chega, pero em algum momento, toda pessoa, se você observa, estica a mão pedindo ajuda, em algum momento. Essa é a verdade. O que acontece é que já muitos estão tão calejados de esticar a mão e pedir ajuda e encontrar que a ajuda não responde à exigência. Porque aqui vem uma questão. Ou pego o cara, estava falando para você, encerro, o interno compulsoriamente, tudo isso. Pô, e em cima, aí vou dar outras drogas, ou seja, vou dar tranquilizante, vou dar antipsicótico, o que é isso? Pô, o cara vai querer escapar, pô, e não vai querer esse tipo de ajuda. Pois se você cria uma estrutura diferente em termos de método de atenção, tenha certeza que as pessoas ficam. As pessoas se equivocam por falta de conhecimento, não porque tenham vontade. Ninguém na vida se projeta para ser um fracasso de homem, de pessoa. Ninguém. Não, claro que não. Certo? E no fundo, todo mundo é alguém. Porém, a questão é como pego esse alguém e o faço tornar-se esse homem que ele quer ser. E esse é o trabalho do psicólogo. E se o psicólogo não consegue fazer isso, então é que eu quero chegar também, que você falou, e isso é importante. Como é que a pessoa pede ajuda e sempre encontra... Muitas vezes as mãos fechadas. A maioria, todo mundo recusa ajuda, né? Você tem amigos na hora que você está bem e quando você precisa de ajuda, todo mundo pula fora. Como é que uma pessoa dessa chega no psicólogo, cara? Essa que é a questão. Teria que ter um órgão que visse que fosse um centro de triagem, onde as pessoas... É uma coisa tão simples, rapaz. É uma coisa tão simples que eu não sei por que não funciona. Eu acho que deve ter interesses maiores para não funcionar. Um lugar onde eu pudesse chegar lá, meu querido, é um lugar público, municipal, estadual... Eu tenho problema, eu preciso de ajuda. Busquei ajuda lá fora com os meus parentes, com os meus amigos, ninguém me ajudou. Alguém aqui pode me ajudar? Puxa, meu irmão, você está bem, tudo isso aqui, tal, vou te mandar para um psicólogo. Quer dizer, uma equipe multidisciplinar que pudesse. Então... Em primeiro lugar, você tem que entender uma coisa, assim, aqui. Você tem que aumentar o quadro profissional de psicólogo na instituição que seja. Porque le vou mostrar uma coisa. Um psiquiatra, pela minha experiência, que trabalhou em distintas partes, que é o que ele faz? Se senta com você 10, 15 minutos. Certo? Vai escutar brevemente e vai dizer se vai bem a medicação ou se não vai substituir ou vai diminuir. O que fez o cara? Uma anamnese ridícula. Né? Certo. E assim vai ter meses ou anos a pessoa. Correto, que é isso que acontece. Porém, as pessoas continuam acreditando que é por lá a saída. Que é o que eu faço? Outro dia, numa rede de televisão acá, via de que um cara de que, numa cidadezinha do interior, se não me equivoco, de Minas, mostravam que o nível de adição a ansiolíticos era o mais alto do Brasil. Praticamente toda a comunidade de 3.000 habitantes consumia ansiolíticos. E que acontecia? Que naquela cidadezinha, certo? Ia uma vez por semana um psiquiatra. E esse psiquiatra vinha receitando, faz anos, ansiolíticos. Então tinha uma cidadezinha... Viciada em ansiolítico. Então, bueno, isso se chama narcotráfico. Em outra parte. Certo? Em outra parte isso se chama narcotráfico. Porque você está induzindo a pessoa a ficar dependente de droga. Agora, o meu telespectador deve estar pensando, como eu penso também aqui. Então, nós não temos solução. Eu, você, os pequenininhos aqui que têm consciência do problema, nós não dirigimos, não administramos cidades, não administramos... Que papel a gente pode ter? Claro, aqui você está numa televisão, nós estamos passando essa mensagem que vai chegar muita gente. Mas e aí, você vê perspectiva, você pessoalmente, Miguel Ángel, você pessoalmente... Você acredita que nós temos condição de mudar essa situação? Seja sincero, fala com o seu coração. Se não tivesse convicção de que é possível mudar, não estaria sentado aqui. E não estaria fazendo o que eu faço. Você ficou 4 anos lá.
Valeu a pena você ter ficado 4 anos como diretor do... Valeu. Me permitió conocer, que era algo que no conocía, o sea, a fondo, que no en términos de psicoterapia, mas sí en términos de Estado, ¿entiendes? Sí, claro. ¿Y cuál es el rol del Estado? Y en términos de política internacional, ¿cómo la comunidad internacional lida con la temática? ¿Qué es lo que se teste por trás de aquello que se dice a los povos? Porque eso es importante, porque una cosa es você se sentar numa assembleia y presentar de que todos los países de América Latina han asignado este documento que se va a tratar de esta manera. Hasta llegar a asignar ese documento se costuró mucha cosa por atrás. Entonces, todo eso me permitió ver muchas de las cosas que estoy mostrando para você, para ver de que hay un sistema para el cual, no fundo, la temática de las drogas no interesa, ¿entiende? Porque acontece que cuanto más drogadictos tengan en un país, es una pessoa menos para exigir cambio social e exigir emprego. Não, falou tudo, então. Por isso que eu te pergunto se tem alternativa. Eso es lo que você ve. Y voy a contar, estaba en la ciudad de Los Ángeles, en California. California es el estado más rico del Brasil, dos Estados Unidos, ¿cierto? O estado más rico. Estaba saindo de un restaurante y fiquei surpreendido de ver un hombre comendo no basureiro, no lixeiro. Sim, no lixo. Como no estado mais rico, da potência mais rica do planeta, você encontra gente comendo no lixo. O que é isso? Então perguntei ao cara que ia comigo, por que acontecia isso? E ele me mostrou simplesmente uma questão que para eles é normal e para nós também. Ou seja, há um que vivemos bem e outro que vivem mal. Um que comemos quando queremos e outro que comem quando podem. Certo? Esse é o mundo. Então ele me mostrou isso. Então falei, mas se vocês são tão ricos, por que tem gente comendo na lixo? E aí? Então ele disse que tem. É assim mesmo. Aí falei, ou seja, que toda esta quantidade de gente que nós temos ido a ver na rua, porque me levaram a mirar bairros assim como Cracolândia, lá também tem. Sim, certo? Claro tem a mesma Cracolândia. Tem pobreza, tem tudo. E o que se faz com isso? Então ele me diz, é o que eu acabo de dizer para você. Sim, nós tiramos ele das drogas, e onde vamos colocar? Não adianta só tirar. Então aí já quando você se senta a nível de governos a discutir a temática das drogas, aparece esse problema, certo? Mas você que manteve contato com as hierarquias, vamos dizer, né? Afinal, você trabalhou para um país, né? Cuidando ali. E você visitou outros países e conversou com gente que resolve, com gente que tem poder de decisão. Sim. O que você sentiu? Você sentiu boa vontade ou você sentiu que existem empecilhos superiores, vamos dizer que... Ao nível que eu me movia, sempre encontrei boa vontade, certo? Uma boa vontade verdadeira. Você, como psicólogo, você tem que ter o feeling para perceber se aquela pessoa é sincera ou não. Eu assisti a 2 congressos aqui no Brasil sobre a temática das drogas, um no Rio de Janeiro e outro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, certo? E encontrei muita boa abertura. Também encontrei a mesma abertura na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, certo? Em toda parte já, pero até certo nível. Pero de aí para cima. Ah, aí, vai lá. Aí quando você já quer pressionar, por exemplo, nos encontros de organismos internacionais, dizer, não estou de acordo com isto, introduzcamos esta mudança, aí já a coisa cambia. Isso a mim me aconteceu na cidade do México, quando me recusei a assinar um documento onde planteava que, supostamente, se tinha encontrado um gene que levaria as pessoas ao narcotráfico, um gene do narcotráfico. Isso é muito cinismo. Não, gen mesmo de gen, né? De gen. Mas eu ouvi falar isso também. Imagina a estupidez, isso é uma estupidez. Diz que o cara tem, se ele for portador daquele gen, se por acaso ele experimentar, imediatamente ele se vicia. O gen para traficar e o gen para consumir. Então isso é conversa fiada. É conversa fiada. Não existe comprovação científica disso de jeito nenhum. Não existe nenhum profissional sério no campo da ciência que possa sustentar. Foi bom a gente esclarecer isso aqui. Certo? Porém, se faz acreditar as pessoas que consumem droga, já seja por problemas genéticos ou que traficam por problemas genéticos. Naquela reunião no México, eu falei, eu não assino. E lembro que na frente minha estava o representante do Peru e da Colômbia. E aí, coloquei o dedo neles. Vocês assinam hoje e daqui a 10 anos, em nome da saúde pública, invadam seu país. Porque já que é genético que nós produzcamos drogas,
também é genético que nós consumamos droga, então estamos E fregados. você saiu como o vilão da história, né? Não, saí muito bem parado, saiu muito, porque o Excelsior do México, ao saber disso, desse impasse, veio e me fez uma entrevista. E no dia seguinte modificaram esse ponto. Ah, que bacana. Então Sim. foi bom você ter feito isso. Então, voltando, para a gente finalizar, estamos quase no fim aqui, ó, Mira. Aqui. Pois é, não pude falar do meu livro. Então, vou falar do livro aqui, porque esse deus grego, que é Cronos, já ouviu falar de Cronos? É o deus do tempo, eu não consigo ainda dominar ele. Mas fala então um pouquinho aqui do que você quer falar do livro. Esquizofrenia, é esse que você quer falar? Não, o que eu faço neste livro Sim. é a resposta do que você me perguntou. Como é que se faz para resolver os problemas de uma pessoa que está realmente complicada, certo? E eu falei para você que a mesma metodologia, certo? O que serviu para essa mulher serve para qualquer pessoa. Não, neste caso não é uma mulher. Aqui eu atendi um garoto, Sim. certo? Cujo diagnóstico O da de mulher é o outro, né? Das drogas, né? Esse é o das drogas. Isso. Este é o relato real, certo? Do meu trabalho com ele, que o diagnóstico é de esquizofrenia. O que eu vou mostrando é ponto por ponto como é uma psicoterapia, dialogando, certo? Porque o livro é dialogado, e mostrando como é que o cara se complicou, como é que o cara, o tiro do sistema imaginário, é dizer, do sistema da esquizofrenia, da loucura em que está, e como vou trabalhando com ele, e como é a dinâmica dos hospitais psiquiátricos também, porque também tem que desnudar essa dinâmica, certo? Sim. Então, isso é este livro. Então tá aqui, recomendo mais uma vez, eu acho que é interessante. Fernando, dá um close aqui de novo, se você conseguir. Eu acho que é o máximo, né? Tá. Mas tá bom, já dá para ver aqui. O Miguel Ángel, me dê um site que as pessoas possam te... Não precisa não, tá bem, Silvio. Um site que as pessoas possam te contatar. Um e-mail, site. Você tem homepage? Você criou algum site ou não? Não criou? Não, porém, tenho o telefone do meu consultório. Isso, então vamos lá, vou passar o nome. Nós estamos sem caracteres aqui, mas anote aí, que eu acho interessante. E o e-mail é... Vamos falar no ar? Veja, eu lhe vou mostrar, você já pronuncia bem. Porém, não sei se enxerga, não? Enxergo, aqui não tem problema. Tem esse instrumento para os viejos jóvenes. Então, está aqui, ó, o contato do Miguel Ángel, o psicólogo, como é que é? Fenomenológico existencial. Eu não vou esquecer esse nome, vou pesquisar. É isso aí. Ele atende aqui na rua Fritz Miller, número 50, é meu vizinho ali. Se quiser, anote aí o e-mail, qualquer pergunta, que é uma pessoa experiente, eu acho que ele vai ter o maior prazer de responder qualquer questão, porque principalmente familiar, que a maioria das famílias sempre tem um problema dessa ordem, ou de esquizofrenia, ou de doença mental, ou de distúrbios, ou de depressão, ou de drogas. É o Michelo, M-I-C-H-E-L-O, 57, Michelo, tá? Michelo 57, @yahoo.es de Espanha. Não é BR, é yahoo.es. Repito, Michelo 57, yahoo.es. Vocês podem passar e-mail para ele, esse já vou ficar com esse cartão, né? Já ganhei ele. E Miguel, suas considerações finais aqui, que recado você gostaria de dar para as pessoas? O que você quer? Primeiro, o telefone do meu consultório, o telefone, esse é meu tema. Está aqui, esse é o telefone, tem razão. Vamos lá. Anota um telefone aí também, prefixo 48, Florianópolis, né? Santa Catarina, 3025 3506. 3025 3506. Sempre tem gente nesse telefone? Sempre, é a secretária que está aí. Em todos os horários? Todos os horários. Então tá, e qualquer coisa que vocês tiverem dificuldade, converse comigo que eu entre em contato com ele, que é meu vizinho. Miguel, então, Miguel Ángel, sim. Qual é o seu recado final para as pessoas que nos assistiram sobre os temas que nós falamos hoje? Que eu acho que de extrema importância, sempre a gente, infelizmente, nós temos uma hora. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você fala em uma hora? Eles pensam que é uma eternidade falar em uma hora. E você vê que não é quase nada, né? Quando o assunto é importante. Desses assuntos que nós tratamos, qual é uma consideração que você passa para o nosso telespectador dessa toda a tua experiência que você teve nessas áreas que nós conversamos? Além de que a vida é bela, porque essa é a minha concepção de vida, ou seja, sou fascinado por tudo que eu faço, sou fascinado por as coisas como a faço,
E em relação ao que você planteou de que se a pessoa tem que perder estímulo, que se não tem saída para a situação, é possível transformar a sociedade, é possível transformar uma pessoa, E isso é o mágico, de que tudo é possível transformá-lo. Então, essa que eu queria fazer, a pergunta que eu queria fazer. Então, todo problema tem solução. Eu garanto para você que todo problema tem solução. Olha só, isso aí é um incentivo para as pessoas. Então, ele garante como psicólogo que, tendo uma boa anamnese, sabendo encaminhar o processo, tudo tem solução. O que eu espero do paciente é um sentido de compromisso e honestidade. Recíproca. Tem que ter. Tem que ter. É isso aí, Miguel. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. Tá? É um prazer aqui. Espero, em uma outra oportunidade, voltarmos para aprofundar esse assunto. Será um prazer. Será um prazer. Então, para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.